Oi. Uma boa noite. Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. Já tivemos aqui as boas-vindas, o momento do louvor, da oração. E agora eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus. Como é bom a gente iniciar a nossa semana e, de certa forma, até iniciar o nosso ano novo. Estamos aí no 18º dia deste ano de 2026. Muitas pessoas fazendo planos, traçando metas e alinhando o seu propósito para esse novo ano com a vontade de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Portanto, seja bem-vindo, você que está aqui pessoalmente, fisicamente, e também os nossos amigos que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, na transmissão. Que a bênção de Deus alcance o seu lar, aonde quer que você esteja. Bom, o pastor Raissan me apresentou, de certa forma, dizendo da minha representatividade junto à Rádio Novo Tempo aqui na cidade. Eu quero aproveitar para divulgar a Rádio Novo Tempo em nossa cidade, em nossa região. Provavelmente você já conhece, já ouve, escuta, acompanha, mas fica aqui o nosso convite para que você possa também viralizar a Rádio Novo Tempo, falar da rádio, do ministério da rádio para algum amigo, para alguém com quem você está estudando ou pensando em estudar a Bíblia. Nós aqui na cidade, como em vários lugares do mundo, temos rádios, onde você pode ouvir aí notícias, rádios que tocam músicas seculares, que fazem aí a transmissão de partidas de futebol, mas nós temos a Rádio Novo Tempo e ela existe para evangelizar, para levar esperança e essa estratégia da comunicação através do rádio para a nossa cidade, para a nossa região. 107,7 é a Rádio Novo Tempo. Lembrando que essa rádio também é sua, tá? A Rádio Novo Tempo pertence à Igreja Adventista. Então, é uma rádio que está aberta aí para divulgar os programas, para apoiar a Igreja Adventista aqui em nossa região e falar de um Deus que salva através de mensagens de esperança. Eu também não posso deixar de divulgar guias de estudos. Se você tem dúvidas, você que frequenta a igreja há algum tempo, você que é visitante, você saberia definir como funciona o processo de salvação? Tem muita gente que tem dúvidas. Será que eu tenho que ser uma boa pessoa para merecer a salvação? Outras já dizem, não, a salvação é pela graça de Cristo. Mas o que é essa graça? Será que o céu e o inferno são apenas figuras de linguagem da Bíblia ou são lugares literais? Você tem dúvidas sobre como alcançar, merecer a salvação? Bom, quero oferecer para você gratuitamente, através do WhatsApp da nossa rádio local. Você apenas leia esse QR Code e você pode pedir esse guia de estudos que a gente vai enviar para a sua casa, para o seu endereço, tá? Aí você já aproveita, deixa salvo aí esse WhatsApp, aí você pode aproveitar para pedir músicas, para mandar abraços e curtir aí de perto, né, o que a Rádio Novo Tempo tem para pregar e espalhar para as pessoas. Mas esse guia de estudos é um material esclarecedor, tá? Principalmente para você que ministra estudos bíblicos, gosta de falar da Bíblia para as pessoas, um ótimo presente. Esse material chega na sua casa, quem sabe você pode presentear alguém, tá? Pode chamar a gente no WhatsApp que está ali embaixo ou ler esse QR Code, que da mesma maneira você será encaminhado ou encaminhada para o WhatsApp, o contato oficial da Rádio Novo Tempo aqui na cidade. Há poucos dias, né, nós encerramos a gestão com o pastor Toninho, à frente da Rede Novo Tempo de Comunicação, e agora nós temos a gestão aí do pastor Rafael Rossi, um evangelista que está à frente agora do Ministério da Novo Tempo, né, como uma rede de comunicação, traçando metas e objetivos para a rádio, para a TV, para a internet, gravadora Novo Tempo. Ore por esse ministério e, mais uma vez, divulgue a rádio para as pessoas que você quer ver no céu, pois a palavra de Deus é capaz de salvar pessoas, amém? Gente, queria abrir a Bíblia com você no livro de Esther. O livro de Esther é um livro curto, mas um livro muito profundo, com ricas orientações, com detalhes assim profundos. E eu pretendo um dia, pastor Raissan, fazer uma série do livro de Esther. A gente poderia bolar um plano aí da série do livro de Esther. Hoje eu quero pegar apenas um recorte, tá? A gente vai pegar os primeiros capítulos ali. A gente não vai nem entrar na história de Esther. Como assim, Guilherme? É o livro de Esther, vai falar de quem? Se você conhece a história, conhece esse livro, sabe que no comecinho ali da citação, nos primeiros capítulos, outra personagem ou outros personagens são apresentados, e eu quero dar esse foco rápido para uma breve meditação com você, aqui com a nossa igreja, para o início dessa semana, e como eu já disse, né, o início do nosso ano, lembrando que Deus sempre está no controle. Essa
é a frase que eu queria que você guardasse no seu coração. Deus está no controle. O livro de Esther é um livro curto, tem ali acho que 10 capítulos, uma história sucinta, profunda, mas em poucos capítulos a gente já entende a mensagem do livro. Uma curiosidade, esse livro não aparece a palavra Deus e por vários momentos da leitura, parece e evidencia que o ser humano está no controle daquela situação. Será que Deus está em silêncio e agora passou o controle da humanidade nesse recorte da história para os seres humanos? Faça também uma adaptação desse pensamento para os dias de hoje. Será que em alguns momentos você já se perguntou onde está Deus? Será que alguém já parou você, sabendo que você é adventista, frequenta a igreja, enfim, é cristão, é crente? Meu amigo, minha amiga, onde está Deus diante dessa situação, no meio dessa tragédia, ou numa determinada situação da vida? Onde está Deus? Se você ler o livro de Esther, você vai entender que Deus ele está sempre no controle. E nessa história ele se revela no fim da história, mas em todos os momentos ele esteve presente. Uma outra curiosidade do livro de Esther, né? O livro começa com uma grande festa e termina lá no 10º capítulo também com uma festa. Um livro aí bastante festivo. Mas então vem a pergunta: onde está Deus? Será que Deus sempre está realmente no controle? Olha, fazendo uma análise para o mundo de hoje, né? No mundo de hoje, nós vemos a tecnologia avançando. Olha aí o poder da inteligência artificial. A gente não sabe mais aquilo que é real, aquilo que é fake, aquilo que é falso. Parece que Deus não está no controle. O ser humano agora, através da tecnologia, tomou conta das grandes produções em massa, da indústria, né, da comunicação. A gente pode ver também a corrupção que avança em nosso país. As pessoas, quanto mais no poder, mais no controle, cometem mais atrocidades. Será que Deus realmente está no controle nos dias de hoje? Decisões políticas, alianças entre nações. Aonde está Deus? O avanço da maldade. Deus está no controle. No livro de Esther, nós vemos o inimigo querendo destruir o povo de Deus. E no mundo atual, nós vemos o mesmo cenário. O inimigo traçando estratégias para acabar com o povo escolhido, enganar os escolhidos, acabar com o povo escolhido de Deus. E muitas pessoas passam a não acreditar mais em Deus olhando esse cenário. Isso é muito perigoso. A gente vai entrar no livro de Esther, vamos ler, mas apenas fazendo uma análise. É interessante pensar e concluir de que uma pessoa não deixa de acreditar em Deus de uma hora para outra. A pessoa dormiu no sábado à noite, no domingo acordou, gente, não creio mais em Deus. Esse Deus não existe. Não acredito mais numa força soberana chamada Deus. Não é de uma hora para outra. As pessoas não param de acreditar em Deus de uma hora para outra. Elas apenas param de esperar muito dele. Talvez por imaginarem que ele não está mais no controle. Se decepcionam com Deus. Ajustam a fé para não se frustrarem. Olha só como isso é interessante. Oram menos, esperam pouco. Não ousam, porque a fé não os permite ousar. Confiam de maneira parcial. Confiam parcialmente, entregam parte da vida, enquanto mantêm o controle de outras partes da vida. Pessoas que não se entregam 100%, porque não creem que Deus está no controle. Mas qual é a frase de hoje? Deus está no controle. Na Bíblia e no livro de Esther, nós vemos que Deus cuida do seu povo. E essa é a mensagem que eu queria deixar no seu coração. Deus cuida de mim, cuida de você. Deus cuida de nós. Olha só, abra sua Bíblia, você já abriu aí? Em Esther, o primeiro capítulo, no primeiro verso, a gente vê aqui a descrição do rei Assuero. Algumas Bíblias, né, traduções, o nomeiam como Assuero, outras como Xerxes, mas é a mesma pessoa. E olha só como diz aqui os 3 primeiros versos. Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, ou Assuero, que reinou sobre quantas províncias, gente? 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real, na fortaleza de Suzã, Xerxes, ou Assuero, governava seu império. No terceiro ano de reinado, do seu reinado,
Ofereceu o quê, gente? Um banquete. Aí entra a festa que eu falei, né? Um banquete a todos os nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. Olha aqui, né? Um homem poderoso que queria mostrar que estava o quê? No controle. Ele tinha um grande reino, grandes posses, um grande poder naquela época. E Assuero agora, através dessa festa, desse banquete, queria afirmar, confirmar, mostrar que era poderoso, que estava no controle de tudo. E a Bíblia diz, se você continuar aí, olha no verso 4. Quantos dias, quanto tempo durou aquela festa que o rei Assuero deu? Quanto, gente? 180 dias convertido em meses. Dá quanto aí? Quem que é bom de fazer essa conversão? 6 meses, né, Elaine? Meio ano de festa. Foi o Antônio que soprou aí, né? Gente, 6 meses de festa. O rei Assuero, um rei poderoso, então, deu essa determinação. Beleza, né? 6 meses, imagina, 6 meses comendo, festejando. E ali o rei podendo mostrar todo o seu poder, toda a sua força, todo o seu sucesso, o seu domínio. Vamos fazer uma análise nos dias de hoje? Será que nós também não estamos numa geração, numa sociedade que quer se reafirmar através do controle, do poder e do sucesso? Talvez se a gente for para as redes sociais, não é difícil encontrar, né? Alguém afirmando ou reafirmando o seu poder diante de uma graduação na faculdade, de títulos que ganhou na sua carreira, pessoas que estão indo para a academia, estão ganhando músculos, né? E começam a postar fotos ali em frente ao espelho, pessoas que estão se afirmando. Ótimo, legal. Uma viagem que fez, e a gente começa a perceber, né, que a rede social ela é um recorte muito bonito da vida, porque as pessoas querem se afirmar. Nós temos essa necessidade. Lá na minha rede social, nas conversas que eu tenho com os meus amigos, basicamente, tudo vai girar em torno das coisas boas. Nós temos uma tendência de mostrar força, de mostrar que estamos no controle. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida seja pedir ajuda, demonstrar que está errado ou que tem uma fragilidade. Demonstrar a fraqueza na vida é uma grande dificuldade, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas apenas mostram que têm o domínio e o sucesso em todas as áreas da vida. Corpo, posses, graduações, mas o pior de tudo, uma religiosidade falsa. Pessoas que vivem da imagem, da religiosidade, querem mostrar que estão no controle, assim como o rei Assuero, Xerxes. Ele também pensou que estava no controle, afinal ele governava para mais de 120 províncias ou cidades. Ele determinou ali uma festa, um banquete que duraria 6 meses, 180 dias, mas ele se deu mal. Vamos avançar um pouquinho e ver uma outra personagem que entra agora nessa história. No mesmo capítulo 1, agora nos versos 10 e 11, Esther 1, 10 e 11, diz assim. Só para dar um contexto aqui, né? Acabou os 6 meses de festa e ele decidiu dar mais um banquete, convidando a todos. E no 7º dia dessa festa, desse banquete final, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, pode pular para o 11, tá? Apenas o nome aqui dos eunucos, no verso 11. O que ele ordenou? Que trouxessem a ele a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem o que de Vasti? A sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Assuero queria mostrar, então, através dessa ação, né? Ele queria passar algumas mensagens de que tinha o controle, era um homem muito poderoso, mostrar a sua glória, as suas posses, o seu sucesso, e determinar e dizer assim, que a minha palavra, como rei, é lei. O que eu falo, o que eu ordeno, acontece. Mas você que conhece a história, qual foi a resposta da rainha Vasti? Ela foi ou não foi aquele banquete para ser exibida, para se exibir? Foi ou não foi? Verso 12. Mas quando transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, ela se
recusou a ir. Como é que o rei ficou? Olha aí, ó. O rei ficou furioso e indignado. Como ela poderia, então, descumprir uma ordem de um homem poderoso que tinha glórias e que tudo que ele falava era lei, era decreto? Olha, não sei se você já teve noção do poder que você tem, que todos nós seres humanos temos, que é a liberdade. Eu e você, em Cristo, temos a liberdade. Ninguém pode nos forçar ou nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos, a fazer aquilo que nós não devemos. Nós temos hoje o poder da liberdade. Hoje, no mundo de hoje, tá? Na sociedade, tão deplorável como naquela época, dos dias de hoje, ainda existem pessoas que vivem segundo a sua consciência e segundo os seus princípios. Você sabia disso? No mundo atual de Assueros e Xerxes, existem Vastis, que são capazes, para manter a sua consciência, para manter então os seus princípios, recusar uma ordem direta do seu rei, poderoso e glorioso. Mesmo que seja uma ordem do rei, não vou ficar nua e me mostrar. E se você for estudar aí a tradução dessa citação, a gente vai encontrar que provavelmente a ordem do rei era para que a rainha viesse nua, para mostrar a sua beleza. E talvez ela ali deu uma resposta ou pensou, não sou um objeto para contemplação, sou uma pessoa que pode usar a minha liberdade. E hoje você também pode usar a sua liberdade, a sua fé em Deus, os seus princípios, a sua consciência, mesmo que isso lhe custe perder algo muito precioso. Vasti, isso lhe custará o reino. Não importa. Talvez você hoje seja aí, perguntado ou indagado por alguém. Se você não fizer aquela prova de sábado, você vai ser reprovado. Você não vai entrar na faculdade dos seus sonhos. Ou não vai conseguir aquela vaga de emprego que você tanto queria. Não importa, Deus está no controle. Se não for a festa, talvez alguns jovens podem ouvir, você não vai mais fazer parte do nosso grupo. Você vai ser excluída do nosso grupo, da nossa amizade, ou quem sabe até do grupo de WhatsApp. Não importa. Deus está no controle. Olha, se você for batizado nessa igreja, a sua família vai te deserdar. Você vai ser assim excluído pela família. A família vai te negar. Não importa. Deus está no controle. Eu lembro de uma frase de Ellen White, e você com certeza já ouviu e conhece. A maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Gente, olha como essas palavras são pesadas no mundo de hoje, que a gente vê tanto golpe acontecendo, tanta coisa errada. Parece uma frase simples, mas que se torna tão preciosa. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como uma bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Olha que frase impactante, escrita aqui por Ellen White. No mundo de Assueros e de Xerxes, existem Vastis no mundo de hoje. E se você continuar a leitura, você vai ver aqui, eu não separei, mas a gente pode continuar. O rei então se consultou com alguns sábios, com alguns conselheiros. E qual foi a orientação que ele acatou como rei, diante da negativa ali, de Vasti, a sua proposta? Olha, rei, se você deixar passar essa oportunidade, Vasti te desonrou, te desobedeceu. Se você deixar passar, daqui a pouco vai ter um monte de mulher aí achando que manda no marido, vai ter briga em casa, você vai perder o controle do reino. E aí o rei pensou, falou, é verdade, o que eu devo fazer? Ela não deve ser mais chamada de rainha, ela deve ser expulsa do palácio. O rei achou razoável aquela proposta e disse assim, assim será. E Vasti perdeu então a oportunidade, o seu posto, ou então ali a sua coroa real, não era mais agora a rainha daquelas 127 províncias, com toda a glória, com todas as posses, mas manteve os seus princípios e a sua consciência. Eu disse que não ia me aprofundar muito no livro de Esther, senão a gente passa do horário.
Mas é aí que entra um pouquinho da história de Esther, né? A gente conhece a história. O rei foi atrás de uma outra esposa, de uma outra mulher, para ser a rainha e reinar ao seu lado. E a gente vê a história de Esther entrando agora na Bíblia. Como eu disse ao pastor, numa série a gente poderia entrar nessa segunda parte e ver como a história de Esther também é poderosa e revela que Deus sempre esteve no controle. Mas pegando esse recorte da história de Vasti, nós precisamos entender que necessitamos entregar o controle da nossa vida a Deus. Deus no controle da vida não significa que nós não vamos ter mais problemas, dificuldades ou decepções. Tá bom, Guilherme, entendi. Deus, Ele está no controle, eu tenho que entregar a minha vida, para que então eu viva em paz e tenha uma vida perfeita. Deus não prometeu que eliminaria as nossas responsabilidades da vida, de que num estalar de dedos todos os problemas sumiriam. Lembre-se que descanso não é a ausência de lutas. Descanso não é isso. Descanso é a presença da confiança. Quando eu confio, quando eu sei que Deus está no controle e conheço esse Deus, aí sim eu posso e devo descansar em paz, mesmo diante dos problemas e das dificuldades. Somente em Cristo o coração encontra descanso e paz. Esse descanso, essa paz, ela independe das circunstâncias. Como eu disse, não é pela ausência das lutas ou dos problemas, mas é pela presença do Deus que está no controle da nossa vida e que é poderoso para fazer até aquilo que seja impossível aos nossos olhos. Olha essa frase de Agostinho. Agostinho disse assim: o nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em Deus. Será que você tem vivido lutas e dificuldades e talvez essa luta é tão grande que você não confia em entregar nas mãos de Deus? Talvez na mente finita que nós temos, imperfeita, a gente imagine assim: isso é muito para Deus, eu preciso dar uma ajudinha, eu preciso agir, Ele vai agir, não sei quando, não sei como Ele vai, mas eu vou dar uma ajuda para Deus. E a gente entrega parte dos nossos problemas, a gente ora menos porque a gente tem medo de pedir e não ser respondido, nós não queremos nos decepcionar com Deus, então a gente aciona Deus menos nas nossas orações e no nosso dia a dia. Deus está no controle, e Deus estar no controle significa ter a certeza da provisão fiel no tempo certo. Meu amigo, minha amiga, lembre-se disso. Deus vai prover o que você precisa, porque Ele é o Deus da provisão fiel, mas no tempo certo. Leia comigo Filipenses 4,19. Eu queria terminar aqui apenas lendo alguns trechos da Bíblia, para que você vá para casa, vá embora deste lugar, dessa igreja, confiando nessas promessas de Deus. Como eu disse, né? A gente começa o ano fazendo algumas promessas, alguns planejamentos, e muitos deles ficam no caminho. Isso já se repetiu por anos. Mas Deus é o Deus de promessas infalíveis. Deus cumpre as suas promessas. E olha só o que diz aqui, ó, em Filipenses 4,19. Leia comigo, Filipenses 4,19. Eu quero que você leia porque talvez você pode até grifar esse trecho na sua Bíblia, porque ele é forte, ele é poderoso. Diz assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em quem? Em Cristo Jesus. A sua maior riqueza e a sua maior garantia já foi dada na cruz, e é Cristo Jesus. Deus, Ele já revelou o seu amor por completo através de Jesus. Hoje nós temos acesso à totalidade do amor e da bondade de Deus. Hoje nós precisamos pedir a Deus maturidade, visão, para enxergar a complexidade da promessa da volta de Jesus e da vida eterna, porque é muito para nós, mas Deus já se revelou, e em Cristo Jesus nós temos a totalidade, a garantia de que as promessas de Deus vão se cumprir. Como isso é maravilhoso. Você hoje tem necessidade de algo na vida, você hoje tem, quem sabe, um problema a ser resolvido e não sabe por onde começar. Entregue esse problema para Deus, porque Deus prometeu que vai cuidar de você. Deus cuida do seu povo. Deus está no controle. Aquele que confia
eternamente em Deus, nunca ficará desamparado. Uma outra frase de Ellen White. Vamos a mais um trecho, mais um texto, Hebreus 10. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 10, 23. Ô Zé, lê para mim aí, Zé. Por favor, por gentileza. Quem fez a promessa é fiel, nunca nos desamparou. Hebreus 10, 23. Você quer ser fiel a Deus? Você quer ser fiel aos seus princípios? Não oculte a sua identidade. Vasti, ela sabia que Deus estava no controle, mas ela não tomou a decisão de... eu vou ali rapidinho, só para eu não perder o meu posto, só para eu não me expor diante do rei ou do homem mais poderoso que eu conheço. Mas Deus vai dar um jeito, Ele está no controle. Não. Ela se posicionou, pois ela tinha princípios, ela tinha certeza de que Deus estaria com ela. Ore para que Deus atue. Ore e entre também em ação. A oração, a junção do orar e do agir. Orar e também ação, oração. Ore, mas também tome posição para se firmar diante desse mundo que tem princípios invertidos, que tem aí ameaças aos nossos princípios, mas nós precisamos nos posicionar e lembrar que Deus não nos abandona. Se você já foi abandonado por seus pais, se você está enfrentando crises, Deus quer cumprir, não importa, Deus quer cumprir os propósitos dele na sua vida. Você crê nisso? Queria que você saísse nessa noite aqui da igreja e fosse para casa meditando em todas as promessas que você já se deparou na Bíblia, feita diretamente por Deus, por Jesus. Elas vão se cumprir em sua vida. Quantos aqui creem de que Jesus em breve vai voltar? Levante sua mão. Amém. Essa é uma promessa que nós temos, uma grande esperança. Eu queria convidar você que crê a se manter preparado, a juntar a sua família, os seus recursos, as suas condições. Eu não estou dizendo apenas de recursos financeiros, mas você tem influência dentro de uma amizade, dentro de casa. Você pode testemunhar. Nós temos uma rádio Novo Tempo à disposição, a igreja, cursos bíblicos. O que nós estamos fazendo com esses recursos que estão à nossa disposição? Que possamos hoje nos posicionar para levar luz, para iluminar as pessoas, para que a promessa de Deus e a bênção dele alcance a nós e outras pessoas através de nós. Levante sua mão se você quer ser bênção na vida de outras pessoas. Levante sua mão. Agora eu queria saber, se você crê que Deus tem propósitos em você e através de você. Se você crê nisso, fique de pé. Eu quero orar por você, clamando para que as bênçãos sejam reais na sua vida e para que essa igreja continue sendo bênção em nossa comunidade. Senhor nosso Deus, meditamos rapidamente no livro de Esther, no testemunho de Vasti, uma mulher que manteve os seus princípios e que recusou uma proposta indecente de um rei poderoso. Ela sofreu consequências, mas nós temos a certeza que, assim como Vasti, nós também precisamos nos posicionar, precisamos nos manter fiéis, porque a nossa recompensa está guardada. Senhor, obrigado por enviar Jesus e por garantir que todas as suas promessas e bênçãos serão cumpridas em nossa vida. Muito em breve estaremos subindo para viver eternamente contigo no céu. E os problemas, as crises, os choros e as lágrimas farão parte apenas de uma lembrança do passado. E que possamos lembrar também desses problemas apenas como oportunidades de nos agarrarmos mais a Ti. Nos faça permanecer fiéis, Senhor. Nos dê força de propósito. Nos dê princípios firmes. E nos dê a luz para que possamos iluminar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.
Uma boa semana para você. Feliz ano de 2026 e que todos nós sejamos bênçãos. E lembremos-nos de que Deus está no controle.